Vamos então dar continuidade ao nosso sermão, nossa série de sermões em Tiago. E hoje eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, na carta de Tiago, no capítulo 3, nós iremos ler os versos de número 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar? Senhor, aqui está o seu povo nesta manhã, ó Pai. O seu povo deseja ouvir a sua voz. O Senhor fale, ó Deus, nesta manhã aos nossos corações. Apesar de mim, apesar das minhas limitações. Para a sua glória, o Senhor me use, ó Pai, para falar a sua palavra, e somente a sua palavra, ó Deus, ao seu povo amado e querido. Nós não somente compreendamos o texto, mas que o texto, ó Deus, penetre em nosso coração, faça morada em nossas vidas, transforme o nosso viver, a nossa família, a nossa igreja. Nós queremos ser tocados pelo texto. Queremos obedecer a sua voz, ó Pai. Fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, qual de nós ou quem de nós gosta de ser reconhecido como uma pessoa que é desprovida de inteligência? Não sei se vocês me entendem, mas qual de nós gosta de, no meio de uma roda, ser reconhecido como uma pessoa que não possui determinada sabedoria, determinado saber ou inteligência de forma geral para dialogar, para conversar? Essa é uma situação complicada porque, ao participar de conversas diante de amigos ou pessoas conhecidas ou até mesmo desconhecidos, é muito constrangedor, convenhamos, ficar ali no meio daquela roda sem entender absolutamente nada do que está sendo dito, dependendo do assunto. Normalmente, a saída para essas ocasiões é aquele balançar de cabeça, né? Você balança a cabeça em concordância, mas, na verdade, você não está entendendo nada do que está sendo dito. Isso é justamente para que as pessoas não saibam que nós, na verdade, não sabemos nada. Tem um ditado que é interessante, que ele fala o seguinte: é melhor você não dizer nada e as pessoas acharem que você não sabe, do que você dizer alguma coisa e aí definitivamente elas terão certeza que você não sabe. Isso é devido, meus amados, pelo fato de que a sabedoria, o conhecimento é um tema caríssimo para o ser humano, de forma geral. Conhecer sobre as coisas, saber aplicar o conhecimento que nós adquirimos, sempre foi o grande impulso do ser humano, sempre foi a grande meta de vida do ser humano. Todos nós queremos, de alguma forma, saber sobre diversos assuntos, estar bem informado sobre aquilo que acontece, saber conversar de forma satisfatória em diversas rodas de amigos ou pessoas que estão ao nosso redor, dar boas respostas quando nos for solicitado. Quem não quer fazer isso? A sabedoria, o conhecimento é algo tão valioso e tão estimável para a humanidade que um certo rei chamado Salomão, tendo a oportunidade de ter tudo o que ele desejasse, o que ele bem entendesse diante da oferta de Deus, o que ele desejou, o que ele pediu diante da sua imaturidade para reinar o povo de Israel, foi obter sabedoria. Sabedoria é o grande desejo, o impulso da nossa vida. Queremos ser sábios. E o que nós temos visto ao longo dos sermões em Tiago é que a temática da sabedoria é muito cara para Tiago.
O que Tiago está fazendo aqui é justamente isso, é mostrar ao povo, é mostrar à igreja do Senhor, dos quais ele era pastor, como eles deveriam adquirir a sabedoria para viver num mundo onde haveria sofrimentos, dificuldade, e pudessem prosseguir a sua caminhada sem desistir. Tiago está em busca disso. Tiago está em busca de fornecer essa sabedoria ou descobrir como ensinar ao povo de Deus como eles poderiam adquirir essa desejada sabedoria. É isso que nós temos visto ao longo de Tiago, ao longo dos sermões em Tiago. Nós já vimos que Tiago se parece muito com as literaturas sapienciais do Antigo Testamento. Ele é considerado uma literatura sapiencial no Novo Testamento, uma literatura de sabedoria. Tiago já tinha dito no capítulo 1, verso 5, que aquele que não tivesse sabedoria deveria pedir ao Senhor com fé, que o Senhor lhe daria. Tiago propõe que todos os seus leitores deveriam buscar essa maturidade para serem vencedores diante do sofrimento. Forneceu a eles o fato de que a sabedoria seria forjada nas tribulações, no próprio sofrimento, sendo praticantes da palavra e não apenas meros ouvintes, tratando os irmãos de forma igual, ou seja, sem seletividade ou preferências, vivendo a fé cristã de forma digna, comprovando justamente a veracidade da fé por meio das obras. Tiago o tempo todo está falando de sabedoria aqui. Quando a gente chega nesse texto, está totalmente ligado com o último sermão de Tiago que nós pregamos aqui. Nós vimos, no último sermão que Tiago estabeleceu essa sabedoria de forma prática com a temática do refrear a língua. Nós vimos como que refrear a língua, ou segurar a língua, ou ter controle, ou domínio desse pequeno órgão, mostra claramente se de fato nós estamos no caminho da sabedoria do alto ou se nós estamos deixando ser dominados por todos os nossos pecados que controlam todo o nosso corpo. Se não controlamos esse pequeno órgão, definitivamente não controlamos todo o corpo. Quem é capaz de controlá-lo é capaz de controlar todo o restante. Foi a temática do último sermão. E agora Tiago vai prosseguir falando de uma sabedoria prática que é relacionada ao convívio entre os irmãos da igreja. É interessante porque, como nós estamos falando, a sabedoria é cara para Tiago. E aqui nós chegamos no centro da carta com relação à busca pela sabedoria. Tudo o que foi dito antes estava sendo direcionado para aqui, para a sabedoria que vem do alto. E o que vai se prosseguir, o que vai se seguir a esse trecho, vai ser influenciado por Tiago 3, do versículo 3 a 18. Não somente ele vai buscar aqui agora a obtenção dessa sabedoria, mas ele vai contrapor a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus, a sabedoria divina, com a sabedoria terrena, que ele chama de demoníaca, ou seja, a verdadeira sabedoria da falsa sabedoria. Se você olhar o texto que nós acabamos de ler, no versículo 13, Tiago começa com uma pergunta muito perspicaz, digamos assim. Ele começa falando assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Se eu pudesse começar aqui o sermão com essa pergunta, falasse assim: quem dentre vós aqui é sábio e inteligente? Quem seria a primeira pessoa a levantar a mão? Alguém teria coragem de levantar a mão? Então você não é sábio nem inteligente? Você está dizendo que você é o quê? Então você é desprovido de inteligência, é isso? Qual de nós teria essa coragem de, diante de uma pergunta proferida a uma audiência grande, levantar a mão diante dessa pergunta? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. É interessante, quem teria coragem? É como aquela pergunta, né? Quem aqui é humilde? Aí você fala, eu sou humilde. Aí você fala, não, você era humilde, né? A partir de agora você já deixou de ser humilde. A grande questão é que Tiago não estava preocupado com a resposta em si. A resposta que é o que menos interessado. Ele estava preocupado com duas coisas em relação à sua pergunta. A primeira, com o autoexame.
que a pergunta deveria gerar no leitor. Se você fizer uma análise das suas obras, será que elas evidenciam que você pertence ou que você possui a sabedoria do céu ou a sabedoria terrena? Olhe para você. Analise as suas obras. Elas são condizentes com uma sabedoria do alto ou com uma sabedoria deste mundo? Em segundo lugar, o primeiro é o autoexame. Ele está preocupado com isso. Ele não está preocupado definitivamente com a resposta que você vai dar, porque a sua resposta são só palavras. O segundo ponto é que ele deseja enxergar a evidência dessa resposta. Ou seja, as obras que você produz, elas condizem com um verdadeiro sábio. Porque não basta possuir obras, mas essas obras devem ser em mansidão. Olha o que ele fala, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Ele não fala simplesmente mostre as suas obras, mas mostre em mansidão. O que ele está falando aqui é que não basta você fazer, porque o cristianismo, definitivamente, não é uma religião do moralismo, sabe? Onde você tem uma série de regras e você faz isso ou aquilo e você está cheque com Deus e você vai para o céu. Não. O cristianismo não é isso, porque senão estava todo mundo no inferno. No cristianismo não basta fazer o certo, mas você precisa fazer o certo com a motivação correta. E quem é que dá essa motivação correta, senão o Espírito Santo, que transforma o nosso coração e dá sentido à nossa vida? Mostre-me as suas obras em mansidão. Interessante que ele já tinha dito isso, né? Que a fé sem obras ela é morta. Ele já tinha dito isso. Aí, a partir de agora, ele vai aprofundar o fato de que eles deveriam buscar serem sábios. E Tiago vai explicar que sabedoria é essa. Mas ele vai começar explicando que sabedoria é essa, sabedoria do alto, a sabedoria que eles deveriam buscar, a partir da sabedoria que eles não deveriam buscar, ou do contraditório, ou da falsa sabedoria. Para evitar qualquer tipo de confusão, ele vai contrapor a sabedoria terrena com a sabedoria do céu, definindo primeiro aquilo que não é sabedoria. Olha o versículo de número 14. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É interessante porque é bem possível que houvesse dentro da igreja onde Tiago pastoreava, essa igreja que estava dispersa pelo mundo, espalhada pelo mundo, pessoas que viviam ostentando uma sabedoria que não era comprovada pelas suas obras. Na verdade, viviam de forma facciosa, de acordo com os padrões mundanos. Olha o início do capítulo 4, isso é interessante porque nos versos de número 13 a 18, você tem aqui Tiago estabelecendo uma espécie de doutrina para uma aplicação que ele vai fazer no capítulo 4, de 1 a 10. Mas a unidade de texto está do 13 ao 4:10. Muito se faz essa divisão da doutrina que ele vai estabelecer e depois da prática que ele vai estabelecer também a partir do capítulo 4. Mas olha o capítulo 4, no verso número 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ou seja, havia guerras e contendas. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis maus, para embanjar os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente vai ver isso de forma mais específica quando a gente chegar no capítulo 4, mas você já deu para entender que há um problema aqui entre eles, e um problema de contenda, de guerras, de satisfazer a própria carne, a própria cobiça, buscando aquilo que é contrário uns aos outros. Havia um divisionismo entre a igreja que Tiago pastoreava. É interessante, lembra que na igreja de Tiago possuíam muitos mestres.
A gente até viu o texto que fala, não desejar entre vós ser muitos mestres, né? A ideia ali é justamente essa, porque o ponto é que muitos desses mestres se definiam como sábio, ou como aqueles que possuíam essa sabedoria do alto, mas não produziam obras que testificavam essa sabedoria. Eles diziam possuir a sabedoria, mas verdadeiramente essa sabedoria era falsa. Eles não ensinavam a igreja da verdadeira sabedoria e viviam de forma que não a comprovavam. E isso se passava à própria igreja, né? Era o reflexo dessa liderança. E agora, nesses versos que nós lemos, né, os versos número 14 ao 16, Tiago vai pontuar duas questões importantes. Primeiro, aqueles que se dizem crentes, né, e por isso dizem possuir uma sabedoria do alto, mas vivem invejando os outros, cobiçando aquilo que não é seu, buscando aquilo que é do outro, a casa do outro, o emprego do outro, a mulher do outro, a família do outro. Esses definitivamente não possuem a sabedoria que vem do alto. É isso que ele diz aqui no verso número 14. Pelo contrário, tem em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Não vos glorieis disso, nem mitais contra a verdade. Meus amados, inveja, cobiça é dizer para Deus que o que Ele nos deu não é suficiente. Ou, na verdade, não é bom, que, na verdade, nós deveríamos ter aquilo que o outro tem, não aquilo que Deus nos deu. É um ataque direto à soberania de Deus e à provisão de Deus para nossas vidas. Por isso, essa sabedoria não pode ser a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, é uma falsa sabedoria. E olha aqui, Tiago ele fala, não mentais contra a verdade. O que ele está falando é que essa não é a sabedoria. Vocês dizem que possuem sabedoria. Os mestres falam que possuem sabedoria. Mas vocês vivem de forma invejosa, facciosa. Não comprovam isso. Não mintam contra a verdade. Não digam ser sábios. Porque, na verdade, você não é. Não diga que você é um discípulo de Cristo. Porque, na verdade, você não é. Porque você, agindo assim, você é um mentiroso. Você diz ser sábio, mas essa sabedoria é uma sabedoria falsa, terrena, demoníaca. Na verdade, não diga que você é um filho de Cristo. E agindo assim, você age como um filho do diabo. Porque filhos de Deus não agem dessa forma. Pensemos, meus irmãos, William Hendricks, comentando esse texto, ele vai falar a seguinte coisa, ele vai falar, pensemos que quando o diabo afirma uma mentira, é algo ruim. Quando o mundo coloca em prática, é ainda pior. Porém, quando os membros da igreja tornam seus instrumentos do diabo, para propagar a sabedoria diabólica, é ainda pior. Quando nós olhamos para aquilo que Satanás tem feito neste mundo, é algo terrível, mas não é de surpreender ninguém. Quando olhamos para o mundo e vemos o modus operandi do mundo, é algo terrível, mas isso não surpreende ninguém. Porém, quando nós olhamos para a igreja, e devíamos enxergar na igreja uma contramão, uma oposição daquilo que é feito no mundo, e na verdade nós estamos vendo uma reprodução daquilo que o mundo faz, aí é algo ainda pior, meus irmãos, porque a igreja é o baluarte da verdade. A igreja, ela é não somente o povo de Deus reunido, mas ela também é luzeiro para o mundo. O mundo deve olhar para nós e enxergar Cristo de tal forma que deveria ficar isso totalmente claro para as pessoas, a distinção entre o povo de Deus e aqueles que não servem a Deus. Quando o mundo olha para nós e vê uma cópia fajuta deles, aí nós estamos perdidos verdadeiramente. É por isso que Tiago fala, não mintais contra a verdade. Essa sabedoria não é a sabedoria do alto. E a conclusão é clara, né? Na verdade, a sabedoria que vocês estão ostentando, ela é demoníaca. E vocês não estão servindo a Deus com ela, mas estão servindo
ao diabo. É o que diz o verso de número 15, né? Olha o verso número 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Você vê que há três fontes da sabedoria terrena. Ela é terrena, animal, demoníaca, ou seja, ela reproduz os três inimigos do homem: o mundo, terreno, a carne, o animal, a forma de agir de acordo com os seus próprios desejos, e o diabo. Sendo assim, sempre que nós vivemos em pecado, estamos sendo regidos pelos inimigos do homem. Ela é terrena porque ela segue os padrões deste mundo. Ela é animal porque ela age da forma, e a forma de agir dela é descontrolada, sem domínio próprio, apenas na satisfação dos próprios desejos, sem controle algum. Ela é demoníaca porque ela ostenta, estampa, testemunha o senhor deste mundo, Satanás. O seu governo, é sob o seu governo que agem aqueles que não estão debaixo do senhorio de Cristo. O mundo jaz do maligno, como diria João. Parece, assim, um tratamento pesado, né, meus irmãos? O Tiago aqui. Ele chegou no ápice da sua argumentação. Parece pesado. Porém, pior seria se Tiago enganasse a igreja. Não, está tudo certo. É assim mesmo, vocês vão se ajeitando. Dissesse que estava tudo bem, mas as atitudes deles comprovavam que estavam em caminhos que não conduziam aos céus, estavam indo para o inferno, viviam como os sábios deste mundo. E agora, meus irmãos, nesse ponto a gente deve ter muito cuidado para nos avaliarmos de forma sincera, porque nós não podemos definitivamente chegar no grande dia e falarmos assim: Senhor, no teu nome eu fiz tantas coisas, milagres, maravilhas, eu servi ao Senhor, eu estava na igreja, e o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que nós fomos enganados em algum tempo? Será que nós nos enganamos? E Tiago realmente não queria isso. Não poderia haver confusão. A sabedoria terrena que gera confusão. A sabedoria do alto não, ela traz clareza, ela traz luz. Nesse ponto, parece algo pesado, mas Tiago, na verdade, ele está servindo ao Senhor, ensinando a igreja, buscando que eles se arrependam dos seus pecados e se volte para Deus. Porque a gente pode estar sendo enganados, meus irmãos. Nós podemos estar nos enganando, achando que estamos servindo a Deus, no final estamos servindo ao diabo. A conclusão lógica de Tiago no verso 16 é a seguinte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins, né? Nós já falamos sobre esse sentimento da inveja, o quão isso é danoso, a cobiça, o 10º mandamento. Inveja é o desgostar-se com ressentimento e ódio da boa fortuna ou da bênção de outra pessoa. Há uma diferença entre a admiração e o desejo por aquilo que a outra pessoa possui. Cuidado, porque essa admiração também pode se transformar em algum momento nesse desejo descontrolado, porque o nosso coração, meus irmãos, ele é enganoso, ele é corrupto, ele quer o tempo todo satisfazer esse desejo de possuir. Cuidado, porque a inveja destrói essa confiança mútua, ela desintegra a unidade, ela é do demônio. E como o Tiago indica, a inveja transforma-se em confusão, ela gera confusão. E dentro desse ponto é impossível vivermos debaixo da sabedoria deste mundo, que tem o diabo como Senhor, e acharmos que vai dar tudo certo, que será tudo correto, que tudo vai ir bem. Não. Quando nós nos afundamos na sabedoria deste mundo, quando a igreja vive dessa forma, a consequência é confusão. A consequência é transtornos. A consequência é ressentimentos, é dissentimentos, é divisionismo, é traumas.
Não ache que viver debaixo da sabedoria do mundo, debaixo do governo de Satanás, do diabo, vai gerar em nós ou vai trazer benefícios para a nossa vida. Talvez em algum momento você possa até achar isso, mas o caminho final vai mostrar a confusão que você se meteu. Debaixo de uma vida de sabedoria terrena, onde a inveja rege, o que vai acontecer é uma vida falta de entendimento, desavenças, rixas, tudo que é ruim. Não somente na igreja, mas nas nossas famílias também. A nossa vida também é assim. Quando nós vivemos invejando aquilo que é do outro, o que gera em nós é uma falta de identidade, uma confusão de quem nós somos, de quem Deus é e o que Ele tem feito em nossas vidas, e acabamos perdendo de vista que, na verdade, Deus nos deu e nos dá tudo o que nós necessitamos e buscamos aquilo que Deus não nos deu. E se Ele não te deu e se Ele não me deu, é porque não nos pertence, meus irmãos. Não podemos usurpar aquilo que Deus não nos deu. Temos contentamento. O segredo para a inveja é o contentamento. Contentamento não somente naquilo que Deus nos dá, mas naquilo que Deus também não nos dá. Esse é um ponto fundamental. Agora ele vai falar sobre a sabedoria do alto. Verso de número 17. Você pode ler? A gente pode ler em uníssono? A sabedoria... Muito obrigado. A sabedoria do alto, né? Ele vai trazer algumas características dessa sabedoria. Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Tiago vai trazer essas 7 características que definem a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, dos céus. O Senhor é o nosso Deus. Ela, em primeiro lugar, ela é pura, ou seja, ela é santa. E ela é santa porque ela expressa o caráter do seu Senhor. Deus é santo, a sua sabedoria é santa. E essa característica, ela é a primeira, porque ela vai reger todas as outras características. A passividade de Deus, a paz de Deus, ela é santa, né? A generosidade, ela é santa, né? A persuasão, ela é santa, a misericórdia é santa. Deus é plenamente santo, é totalmente santo, e a sua sabedoria expressa o seu caráter santo da sua lei, da sua palavra. Porque Deus é santo e puro, a sabedoria dele também é maravilhosamente. A sabedoria dele nos transforma em plenamente santos, impuros. É por isso que nós devemos desejar essa sabedoria mais que todas as coisas deste mundo, porque nós só seremos plenamente santos debaixo dessa sabedoria. Mateus 5,48, o Senhor Jesus diz: sede santos, como vosso Pai é santo, como vosso Deus é santo. Como possuir essa santidade de Deus se não estivermos debaixo da sua sabedoria que transforma a nossa vida em santa, em pura? Sabedoria que vem do alto, ela é santa, ela é pacífica, ou seja, ela não gera confusão e conflitos. É a segunda característica, diferente da terrena, que gera confusão. A pacífica não, ela une, ela é apaziguadora. E por isso, aquele que a possui é amante da paz. Não é uma pessoa, bélica, que busca o tempo todo o combate, o conflito, partir para cima, porque ela tem a razão. Não sei se você conhece alguma pessoa, é difícil conhecer pessoas assim, mas pessoas que se dizem: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas não pise no meu calo, porque, olha, se pisar, né, já era. Ou o meu pavio é curtíssimo, eu sou uma pessoa maravilhosa, né, mas não vem contra mim, porque eu estou aqui, eu estou na minha. Se você vir, aí eu não tenho o que fazer, aí eu tenho que dar, né, aquilo.
A grande questão é, a sabedoria do alto, ela busca a paz, ela apazigua, ela não busca a confusão nem os conflitos, ela resolve as confusões, né? Ela une, ela gera paz, porque o príncipe da paz, Cristo Jesus, é Senhor desta sabedoria. Em terceiro lugar, ela é indulgente, ou seja, ela é generosa, ela é amorosa, ela não é arrogante, ela não age com prepotência. Não cabe, né, àqueles que possuem a sabedoria do alto achar que sabem mais que as outras pessoas e por isso ostentam essa sabedoria de forma a agir, inclusive, sem misericórdia com aqueles que não têm um determinado conhecimento, como nós vemos muito por aí. Debates exacerbados nas mídias sociais, um querendo demonstrar mais conhecimento que o outro, porque não sabe um determinado conceito teológico e por aí vai. Ou questões de forma geral do cotidiano, e a arrogância, a prepotência, ela não é condizente com a indulgência, ou seja, o ser indulgente, o agir de forma generosa, amoroso. Isso é uma característica de alguém que possui essa sabedoria do alto, e não agir com prepotência ou com arrogância. Porque tudo que nós temos vem da graça de Deus e das suas misericórdias, tudo que nós sabemos vem do Senhor. Qual é o mérito em nós para isso? Por isso, agimos da mesma forma para com os outros. Em quarto lugar, ela é tratável, ou seja, ela é de fácil persuasão. Ela se deixa ser disciplinada, ela se deixa ser corrigida, ela se deixa ser convencida pela Escritura. Sabe aquelas pessoas que têm um conceito na cabeça e nada tira disso? Você fala, não, meu amigo, mas olha só, a Bíblia fala isso. O nosso símbolo de fé dizem isso. E a pessoa fica ali, trancada no seu próprio conhecimento, morre agarrada com aquilo. Ela não é tratável. A sabedoria que vem do alto, ela se deixa persuadir diante de um bom argumento, diante do argumento da própria Escritura, da nossa própria fé. Em quinto lugar, ela é plena de misericórdia, ou seja, ela tem empatia, ela tem identificação com pecadores, ela se compadece deles, ela desce ao nível daqueles que padecem, dos miseráveis. Ela tem empatia com aqueles que, com aqueles que estão no pecado. Ela age da mesma forma que Deus agiu conosco. Ela deseja a salvação dos pecadores. Ela também é imparcial. É interessante porque havia pessoas dentro da igreja para a qual Tiago está escrevendo que gostavam mais de uns do que de outros. Isso aí tinha na igreja de Tiago. Só na igreja de Tiago que tinha isso. Pessoas que gostavam mais de um do que dos outros. Na igreja de Tiago tinha isso. Só que esse gostar mais de um do que dos outros ficava evidenciado no modo como eles julgavam uns aos outros. Sabe, eu tenho preferências, eu tenho amizades mais profundas com uns do que com os outros, com outros. Mas na hora de eu julgar uma causa, a minha preferência impugnava o meu julgamento. Às vezes, aquela determinada pessoa que eu tenho uma determinada afinidade estava cometendo um pecado, mas eu era complacente com aquele pecado porque ela era alguém mais próxima de mim. E aí ficava do lado errado por causa das minhas preferências. Não eram imparciais, sabe? A grande questão é que o único juiz entre nós deve ser a Escritura Sagrada. Eu posso possuir a maior afinidade do mundo com qualquer pessoa aqui, mas se a Escritura está dizendo uma coisa e você está fazendo outra definitivamente, eu não posso ficar ao seu lado, embora você seja o meu melhor amigo. As nossas afinidades não podem contaminar o nosso tratamento diante dos nossos pecados. Devemos julgar com imparcialidade, de acordo com a sã doutrina. É isso que a palavra diz? Não de acordo com as aparências, de acordo com as preferências.
Em último lugar, a sabedoria do alto, ela é sem fingimento, ou seja, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela não é falsa, ela não se veste de uma personagem, ela não possui duas caras, uma na igreja e uma fora, duas identidades, uma aqui, uma em outro lugar. Não, ela é una. Onde quer que você esteja, você é identificado pelo nome que você carrega de cristão. Ela não age com falsidade, ela não fala uma coisa para uma pessoa, na frente e nas costas fala outra. Ela não fica levando informação de um para outro para gerar intriga. Ela não é duas personalidades, ela não tem dupla personalidade, ela só é una. E o seu caráter é definido por Cristo, onde quer que ela esteja, no trabalho, em casa, na igreja, na família. Ela é autêntica. A sabedoria do alto é autêntica. Ela é uma pessoa só, identificada pelo nome que ela carrega, o nome de Cristo que nós carregamos. Meus amados, quem Tiago está descrevendo aqui nessa sabedoria? Quem Tiago está descrevendo? Tiago está falando de Cristo o tempo todo. Ele que é puro, santo, pacífico, generoso, amoroso, tratável, pleno de misericórdia, imparcial. Nem Tiago, João, Pedro ficaram isentos, os mais próximos dele, quando eles dormiram lá no monte, que deveriam estar orando, ele não pegou leve com eles. Ou seja, ele era imparcial, ele era autêntico, sem fingimento. Só Cristo. Tiago está descrevendo Cristo aqui. É Ele quem é tudo isso. Ele é quem é a verdadeira sabedoria que veio do alto, a sabedoria que veio dos céus, a sabedoria que se encarnou. Sabe aquela pergunta? Quem dentre vós é sábio, inteligente, que Tiago começou a sua explanação? Sabe quem pode responder essa pergunta? Cristo. Jesus definitivamente poderia levantar a mão. Eu sou sábio e inteligente. Colossenses, capítulo 2, versos 2 a 3, diz que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Cristo é. Isso é maravilhoso porque Cristo não somente é sábio e inteligente, mas Ele também mostrou com mansidão de sabedoria, com digno proceder, Ele evidenciou essa sua sabedoria que vem do alto, que tem a sua própria fonte santa, perfeita, porque Ele é Deus de Deus. Ele é verdadeiro, manso e humilde. Tiago falou, mostre com mansidão de sabedoria. Cristo mostrou, porque Ele é manso e humilde de coração. As suas obras comprovam isso. A sua morte de cruz, a sua vida humilde, como servo sofredor, deixa claro que ele tinha misericórdia, Ele tinha compaixão, Ele tinha amor, Ele tinha tudo isso. Ele era claro, Ele era sem fingimento, Ele tinha todas essas características. Quando Ele foi morto por causa de pecadores como eu e você, Ele não abriu a sua boca porque Ele queria o tempo todo agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus. Cristo é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, meus irmãos, ela não pode ser achada neste mundo, definitivamente. Você pode ter os maiores cursos desse mundo. Você pode ter PhD na sua área, você pode estudar com o maior, filósofo deste mundo, você pode procurar o maior conhecedor da sua área, de qualquer outra coisa. Definitivamente, você não obterá a sabedoria que vem do alto, através do conhecimento deste mundo. A sabedoria do alto não é ensinada por este mundo. Sabedoria que vem do alto, ela vem do alto trono
de graça do nosso Deus. Ela não é conquistada, ela é dada de forma graciosa àqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Não ache que por muito saber, ou por muito ter, ou por muito conhecer, que você possui essa sabedoria. Na verdade, você não possui nada. Na verdade, corre o risco de você saber muito e você ser um desprovido de sabedoria do alto. Corre o risco de você ter os maiores cursos desse mundo, ter passado anos nas universidades desta vida e não ser definitivamente sábio. Corre o risco de nós ficarmos correndo atrás das coisas deste mundo e no final a nossa vida ser regida por uma sabedoria demoníaca, terrena. A sabedoria de Deus não é definida pela quantidade de informações que a nossa cabeça adquiriu no decorrer da nossa vida. Não. A sabedoria do Senhor está escondida, está oculta em Cristo Jesus, o maior tesouro que nós poderíamos desejar, meus amados. Por isso que existem pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento intelectual que são sábias. Pessoas tão conhecedoras de tantas informações deste mundo não são sábias. Na verdade, são desprovidas de sabedoria. E aí, Tiago está apontando para Cristo. A conclusão aqui, Tiago está falando, é que nós mais devemos desejar, amar em nossa vida, acima de qualquer coisa, é Cristo. É ser igual a Cristo, é pensar como Cristo, é desejar o que Cristo deseja, é amar o que Ele ama, é fazer o que Ele faria, é estar debaixo do seu senhorio o tempo todo. É isso que deve reger a nossa vida e a nossa maior ansiedade, nosso maior querer, a nossa maior paixão deste mundo deve ser igual a Cristo, transformar a nossa família, levar a nossa família a Cristo, conduzir a igreja a Cristo, amar a Cristo, aqueles que não possuem Cristo, levar a Cristo. Nosso trabalho tem que glorificar a Cristo. Tudo tem que apontar para Cristo. Tudo. Tiago encerra falando que essa sabedoria, ela nos traz paz. Que o mundo mais deseja, senão a paz. Que o mundo procura sem Cristo, mas é somente o príncipe da paz que pode dar paz. Os acordos dos governantes deste mundo, dos poderosos deste mundo, jamais vão trazer paz. É por isso que eles só vivem em conflitos, em guerras. Porque somente Cristo pode dar paz às nossas vidas. Olha o verso de número 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O reino que nos domina não é mais o reino do conflito, o reino da inveja, das facções, o reino do diabo, mas o reino da paz. E Ele nos chamou para o seu reino de paz, justamente nos tirou das trevas, das guerras que nós travamos, sabe? A guerra contra Deus, nós estávamos em guerra contra Deus, mas Deus apaziguou essa guerra em Cristo Jesus, a guerra que nós possuímos contra o próximo e contra nós mesmos. Ele apaziguou essa guerra para que nós pudéssemos anunciar a paz que somente Cristo, a sabedoria dos céus, pode nos dar. É o que ele fala. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você é alguém que promove a paz ou alguém que promove o conflito, a guerra, a dissensão, a divisão? Se você promove a paz, saiba que a lei da semeadura ela acontecerá para você. Que aquele que semeia, colhe. Planta, colhe. Se há paz no seu coração e você semeia a paz, saiba que você colherá a paz. E a paz aqui não depende de circunstâncias. Não depende da sua condição financeira.
não depende do tamanho das suas dívidas, não depende se a sua família está passando por dificuldade, por problemas, não depende se alguém na sua família está cometido de alguma doença, não depende de nada disso. A paz aqui, ela inclusive em meio às situações ruins, em meio às tribulações, o Senhor nos toma da tamanha paz, porque ela foi semeada em nosso coração, e por isso nós temos a certeza que em momentos mais turbulentos da nossa vida nós teremos paz. E aí que o mundo não entende. Como assim? Eu dependo do dinheiro para ter paz, eu dependo da saúde para ter paz, eu dependo da boa vida, dos desejos dessa vida para ter paz, satisfazer os desejos, eu dependo das viagens para ter paz, eu dependo dos meus investimentos para ter paz, eu dependo de tanta coisa para ter paz, e esse povo que está num domingo de manhã, ele só depende de uma coisa, de Cristo. Como assim? A grande questão é que o mundo está sendo regido por uma sabedoria deste mundo demoníaca e estão sendo enganados. Nossa vida não depende do nosso sucesso, porque o nosso sucesso está na cruz. Nosso sucesso está em Cristo. Nosso sucesso está no nosso Senhor. E o nosso sucesso é vergonhoso, meus irmãos. Porque Cristo sofreu uma morte vexatória para que naquele grande dia nós pudéssemos ser recebidos por Ele, aí sim, diante do seu reino, com toda a pompa, com tudo sendo recebido. Vinde, filhos benditos, entrai pelas essas portas, porque aqui eu preparei para vocês, antes da fundação desse mundo, eu separei esse povo para morar comigo, para eternamente reinar comigo. A nossa felicidade não depende das coisas desta vida, meus irmãos. Busquemos a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria em Cristo, porque você não vai encontrar em lugar algum se não for nele. Somente nele que nós podemos confiar. Somente nele que nós podemos ter a certeza que nós não estamos sendo enganados ou não estamos se auto-enganando, sabe? Em Cristo. Corra para ele. Se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Que essa sabedoria, ó Deus, que vem do alto, atinja o nosso coração. Nós não sejamos enganados, ó Deus, por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o diabo diz, por aquilo que a nossa própria carne diz. Vivamos, ó Pai, não para satisfazer os nossos próprios desejos, mas para obedecer à tua vontade. Ó Deus, nós temos conhecimento disso. Nossa mente sabe disso, mas nós não queremos apenas um saber de mente puramente. Nós queremos que esse conhecimento desça ao nosso coração, para que nós verdadeiramente sintamos essa paz que excede todo o entendimento. Se alguém sofrendo aqui nessa noite, ó Pai, que a paz de Cristo possa atingir o coração. Se alguém com dificuldade em suas vidas, dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento, no casamento, a paz de Cristo atinja o coração. Que a paz de Cristo, ó Deus, possa ser o verdadeiro juiz da nossa vida. Que na Escritura Sagrada encontremos, ó Deus, a verdadeira sabedoria, para que sejamos transformados por ela. E vivamos, ó Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus. Que Ele seja o nosso maior tesouro. Essa é a nossa oração. Perdoe-nos os pecados, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.